agora o Estação Bem Viver, a sua parada cultural semanal comigo, Gabriele Gentil. E comigo, Vitória Freire. É um prazer estar aqui para mais um episódio com vocês. Com vocês e com Elisa Maia. É claro. Elisa. Elisa é cantora, compositora, produtora cultural e vai falar sobre trajetória artística, mas vamos começar falando sobre o mais recente lançamento dela, né, amiga? Exatamente, né, Elisa? Cumprimenta a galera aí, dá um oi. Salve, salve todo mundo. Salve Portal A Crítica, Vitória, Gabi. Eu tô muito feliz de estar aqui, voltando, né? Eu estive aqui, acho que ano passado, nesse mesmo estúdio, num outro projeto, e tô muito feliz de poder estar aqui no Estação Bem Viver para falar de lançamento, de trabalho novo. Nossa, a gente tá super feliz de te receber, né, Gabi? Demais. Então, vamos falar sobre o seu EP, audiovisual, né, o Dança Sozinha, Sessions. O que tem aí de novo? O que você traz de conceito? Quais foram as inspirações, as referências? Massa. Esse é um projeto que eu só tô lançando agora, mas ele foi produzido em 2021. Teve uma trajetória meio que longa de lá pra cá, porque foi num contexto de pandemia ainda, assim, tipo, da fase mais aguda da pandemia. A gente... Claro, todo mundo viveu isso, né? O processo de isolamento social, de ter ficado em casa, de ter, principalmente a cultura, né? Os artistas tiveram suas atividades paralisadas. E aí a gente teve a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei federal que destinou recursos para o salvamento da cadeia produtiva da cultura, né? E aí eu fui selecionada, o meu projeto Dança Sozinha Sessions foi um projeto selecionado por um edital da Secretaria de Cultura, que foi o Feliciano Lana, Lei Aldir Blanc, que era a minha ideia de pegar as minhas músicas que eu já estava lançando, algumas delas ainda não estavam nem lançadas, mas já estavam prontas, estava no meu planejamento para lançar, mas fazer versões ao vivo delas. E antes da pandemia mesmo, eu já vinha fazendo um show que era um show que eu estava sozinha no palco, eu faço um show que é tipo controlando os meus instrumentais, com computador, controladora, que nem uma DJ de mim mesmo. E DJ agora, DJ dela mesma. Exatamente. É um show que eu venho fazendo e já vinha fazendo antes da pandemia. Então, quando eu pensei o projeto, naquele contexto ainda de não poder reunir muita gente, então era um projeto que era antigamente o que a galera fazia de DVD, né, ao vivo. Então, era um projeto sem plateia. E, naquele momento, parecia mais lógico fazer sem músicos também. Então, era eu cantando sozinha no palco, por isso Dança Sozinha Sessions, no palco, fazendo versões ao vivo dessas músicas. Tem uma particularidade, porque no final das contas, a parte do audiovisual eu não levei os meus equipamentos, né? A gente fez só eu cantando com a voz ao vivo e instrumental rolando, né? Já pré-gravado. Sim. Mas porque a gente, já que a gente não ia ter plateia, já que não ia ter músicos, a gente prezou pelo visual, né? Pela cenografia, para brincar com figurino. Então, são 4 músicas e cada música tem uma cenografia, um figurino, maquiagem, cabelo, todos diferentes entre si, mas com a mesma vibe, assim, de estar num ambiente meio, quase como se fosse um programa de TV, sabe? Do tipo, e aí eu apresentando ali aquelas músicas cantando ao vivo. Então é meio que isso. Eu só lancei agora porque só fazia sentido lançar também as versões ao vivo quando eu completasse de lançar as versões originais. Sim, isso, porque como você falou, né, o edital ele foi de 2020. Ele foi no final de 2020 para execução em 2021. Músicas, né, para esse projeto. Exatamente. Então, e aí, tipo, faz sentido estar lançando agora, porque todas as músicas que estão nesse projeto, que são as versões ao vivo, têm as suas versões originais já lançadas. A última, inclusive, foi Beleza, que é uma música que eu lancei em março. Isso, eu queria falar sobre isso, que você falou sobre a parte estética dos vídeos, né? E, inclusive, esse videoclipe, ele é belíssimo e você fez em conjunto com a Casa Matagal, né? O Beleza, sim. Exato. Você poderia falar um pouco mais sobre essa música e também sobre essa participação icônica que foi a Casa Matagal, né? Até pra quem não entende, não conhece a cultura ballroom, então... Massa. A gente quer saber. Beleza, é a última música que eu lancei agora no mês de março. Inclusive, eu fiz um lançamento em São Paulo, fiz show lá, num lugar chamado Aparelho Luzia, que é um espaço de cultura negra, um quilombo urbano. Então, significou muito eu ter feito essa música
Inclusive, ela é uma dessas músicas que já estavam prontas antes da pandemia. E é uma música que fala sobre reconhecer beleza no que a gente é, né? Na nossa natureza. Só que, ao mesmo tempo, entendendo que não só de conforto e prazer habita a nossa existência, né? Tipo, nesse corpo também mora agonia, moram questões, problemas, dramas, mas o quanto a gente reconhecer que isso é o que nos compõe, né? As duas coisas, tanto prazer quanto agonia, tem beleza nisso também, né? Tipo, nessa complexidade. A música nem é tão complexa assim, ela é quase que um mantra, né? Pra falar, olha, só existe beleza se a gente reconhecer isso na gente mesma, né? É um pouco sobre autoestima, mas quando eu pensei em fazer um videoclipe, eu não queria fazer um videoclipe do tipo, ai, nossa, autoaceitação pura e simples, Sim. nossa, como sou bonita. Sim. Apesar de que, né, sou bonita. Sim, Porém, eu achava que essa música podia representar também outras belezas, outros corpos. E eu tinha a ideia de já trabalhar com a Mafel, que é multiartista, produtora, DJ. Ela já esteve aqui, inclusive. Maravilhosa. Tem uma série de referências, tem um material humano, artístico impressionante. E quando eu fiz uma reunião com ela para ela fazer direção de arte de uma inicial proposta que eu tinha desse videoclipe, e aí eu já tava sacando a cena ballroom, assim, mas aí ela me convidou, ela falou, vai num baile, vai lá sacar pra entender estética, movimento, as pessoas, e boa parte das pessoas que eu encontrei, eu fui, né, junto com o diretor do clipe, que é o Vitor Caleb, boa parte das pessoas que estavam lá nesse lugar, e detalhe, o baile acontecia num bar, que é tipo na garagem de uma casa, a 5 minutos da minha casa. Nossa. Que eu moro na Zona Norte e o bar ficava a 5 minutos da minha casa. Coincidência ou destino, hein? Exatamente, tava rolando do meu lado e, tipo, eu ainda não tinha ido. Então, boa parte das pessoas que eu encontrei nesse baile eram pessoas que eu já conhecia do rolê da cultura, a maior parte das pessoas LGBTQIAP+, pessoas trans, mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas transnominárias também, com uma forte identidade mesmo desse lugar, da Amazônia, E foi de Manaus. essa beleza que você quis registrar. Então. Exatamente. Aí eu falei, cara, faz todo sentido eu ter essas pessoas junto comigo, ter essas mulheres junto comigo, porque eu me sinto representada por essas belezas também. Então, essa é a história do Beleza. Pra quem não tá ligada na cena ballroom, é um movimento que, na verdade, nasceu em Nova York, né? Que era um lugar ali era um lugar seguro em que pessoas LGBTQIAP+, principalmente negras do subúrbio, né? Latinas e tal, se encontravam pra performar. Eu até assisti... Eu só assisti depois, inclusive, que eu fiz o clipe, algumas referências que... Porque eu não queria... Eu queria salvar um pouco essa estética do que estava rolando aqui em Manaus, né? Então eu não assisti, por exemplo, uma referência muito forte para quem quer entender um pouco do que é a cena ballroom, do que é o ballroom, né? O Vogue e tal. A série Pose. E também um documentário chamado Paris is Burning, que o documentário em si mostra exatamente as personagens daquele momento, nos anos 80, lá em Nova York. E aí, quando eu assisti tudo isso depois, eu falei, nossa, é muita energia do que a gente construiu aqui. Mas isso para falar que o Paris is Burning fala sobre isso, as personagens falam, né? O que era? Eram as pessoas LGBTQIAP+, lá no subúrbio de Nova York, performando um estilo de vida de sucesso, de dinheiro, de poder. Então, essa coisa do look, o best dress, né? A andada das grandes modelos, né? A coisa da época era o boom da Vogue, né? Da revista Vogue. Então, tinha isso, né? Um espaço seguro para que essas pessoas também se colocassem nessa posição de performar poder, performar beleza, performar elegância. E é muito legal pensar que a gente pode fazer isso do nosso jeito aqui em Manaus, com a nossa cara, com o nosso corpo, né? Celebrar essas existências. Então, é isso. Eu amo falar de beleza porque significa tudo isso mesmo. Nossa, mas como eu disse anteriormente, o videoclipe, ele ficou
lindo, eu achei ele bem sensível e, enfim, recomendo pra todo mundo assistir, inclusive. Assistam, tá E lá. tá no YouTube? Tá Tá no canal YouTube, dela. Massa. No meu canal. E falando ainda em videoclipe, eu queria saber, eu vi que foram gravados em 2 teatros, se eu não me engano. O Dança Sozinha, né? Ah, isso. E onde mais? Como é que foi essa concepção, gravação, cenografia, que você tocou no assunto, mas eu queria saber como que ela foi pensada, como que ela foi elaborada, né? Que você traz essa parte pro audiovisual e seria interessante você falar um pouco mais sobre isso. Sim. Como eu já pensei o projeto, quando eu escrevi pro edital, por exemplo, eu já pensei eu sendo sozinha ali nesse palco, né? Que a gente não sabia exatamente onde seria. Mas quando a gente foi pensar a execução do projeto, que eu falo a minha equipe, né? O diretor-geral Vitor Caleb, diretor de fotografia Robert Coelho. Inclusive, eu vi que são mais de 30 pessoas envolvidas nesse Exatamente. EP. É muita gente. É muita gente. Entre áudio e vídeo, tem, sei lá, umas 33 pessoas envolvidas. Fora toda a parte musical, né? De produção, engenharia do som. Enfim. Exatamente. Contando já a parte do áudio e vídeo, dá umas 33 pessoas. E aí, mas inicialmente, a equipe que pensou o audiovisual foi eu, Vitor Caleb na direção geral, Robert Coelho, direção de fotografia, Giz Almeida com produção executiva, Francisco Ricardo, direção de arte, e aí mais uma porrada de gente. Mas quando a gente pensou esses palcos, né? Que palcos eram esses? A gente pensou em como se fosse... Tinha essa ideia de meio que como se fosse um palco de teatro ou uma coisa meio como se fosse um programa de televisão, só que sem plateia, né? Sem músicos e tal. E aí a gente acabou filmando em 2 teatros, um foi o Teatro Buia, que é lá no centro, e aí outro também foi o Teatro da Instalação, que é um teatro da Secretaria de Cultura. Só que a última música que a gente filmou, que foi Beleza, eu queria ter um pouco dessa atmosfera também do estúdio de gravação, porque a parte do áudio, ela foi construída toda no estúdio. Entendi. E aí a gente filmou lá no Supersônico, aqui em Manaus, que é o estúdio do Beto Montresol, que o Beto também fez edições, mixagem, masterização, é onde eu trabalho essa parte do áudio. E aí eu peguei e joguei essa ideia para os meus amigos, para a minha equipe, da gente construir esse ambiente. Quem assistia o Dança Sozinha e vê Beleza, a versão ao vivo, no audiovisual, vai sacar que tem uma transiçãozinha. Que eu começo lá meio que na sala de ensaio lá, onde tem os instrumentos e tal, como se eu fosse gravar. E aí o Betinho aparece lá meio dando... A gente colocou ele de ator lá também. E aí depois transiciona já para esse ambiente glamuroso de uma gravação e tal, com iluminação. A gente transformou a sala dele lá e foi bem bacana. E aí, nos outros, a gente pensou essa cenografia que remetia um pouco a cada vídeo. Como eu lancei os videoclipes dessas músicas originalmente também, a gente teve a ideia de puxar elementos dos videoclipes para a sessão ao vivo. Então, Tipo, por exemplo, referências? Assim. até detalhes do figurino. Em Sol de Setembro, tem uma cena do meu videoclipe original que eu tô de biquíni, neon, que tem essa coisa, né, de Sol de Setembro é uma música que fala de viver e se relacionar na cidade que a gente vive, no sol que bate em setembro. Manaus Hot City. Exatamente. E aí, tipo... Tinha essa coisa que eu tava de biquíni, né? Tomando esse sol no meu videoclipe. Então a gente pegou esse figurino do biquíni, mesmo, por mais que tenha sido filmado num teatro, pra dar essa ideia de, tipo, tô aqui glamurosa no teatro, mas de biquíni, tudo, tomando legal. sol. E aí a gente só adaptou esse figurino, tipo, construiu uma saia pra ele e tal. E, Elisa, você já trabalha há muito tempo no âmbito cultural, né? E eu queria saber, assim, por exemplo, a gente percebe que você tem um certo brilho no olhar quando fala sobre essa parte estética, direção artística, enfim. Mas você também já trabalhou com produção, trabalha até hoje, né? Com festival, enfim. Sim. Inclusive, se você quiser falar mais um pouco sobre isso, vai ser bem legal. Mas como é, então, que você enxerga o panorama cultural amazonense hoje? Assim, você acha que ele tem espaço para todo mundo? Como é que foi também seu processo de se perceber enquanto artista no sentido musical, sabe? Quando é que você falou, não, peraí, eu gosto de fazer música, ou então migrou para a parte de produção? Como é que foi essa sua trajetória? Vou começar de trás para frente, Sim. né? Esses dias, até para lançar
o Dança Sozinha Sessions, eu produzi um videozinho, tipo, coisa que eu quase nunca faço, né? Tipo, porque eu acho que nos stories lá do Instagram eu falo bastante sobre o meu trabalho, mas ali no feed, né, quase nunca tem um vídeo nossa, por que isso, por que aquilo? Mas aí eu queria fazer um vídeo meio que falando dessa minha relação com a música, de quando surgiu. Acabou que eu não fiz um vídeo do tipo, ai, gente, comecei a cantar assim, assim, assado. Eu contei uma história da primeira vez que eu me lembro de cantar pra uma plateia, que foi na igreja. Porque minha família é toda da igreja e toda cantava na igreja. Tipo, eu cresci com os meus pais, vendo meus pais cantando em casa as músicas que eles cantariam no domingo na igreja. E a minha mãe também era essa pessoa que, antigamente, pra quem não sabe, existia uma coisa chamada fita cassete. Que a minha mãe, ela ensaia, tipo, tinha uns cantores, né, as cantoras gospel e tal, e aí ela comprava a fita cassete que era o playback, que era só o instrumental da música. Nossa! Então ela botava lá durante a semana pra ela ensaiar o que ela iria cantar no domingo. Então eu via a minha mãe fazendo isso e um dia eu falei, ai mãe, quero cantar também. E é isso, eu relembrei essa história, eu lembrei disso porque eu queria contar como que eu comecei a cantar, né, como que a música entrou na minha vida, mas na real eu nasci com ela. Sim. Dentro de casa, de uma maneira muito natural. Sua mãe canta até hoje? Ela canta até hoje. A minha mãe é professora. E aí ela, na pandemia, inclusive, ela tem um canal no YouTube, é Regina Maia, se alguém quiser ver. Porque ela super fez vídeos cantando pros alunos dela. Nossa, e ela trabalha muito essa coisa da música na escola, sabe? Com metodologia, né? Ela super trabalha isso. E aí, enfim, eu fiz um vídeo contando essa história de quando eu cantei pela primeira vez na igreja com uma plateia. E era uma história que, tipo, era antes de eu ir pra escola, inclusive, antes de eu saber ler, porque eu lembro da minha mãe me ensaiando, só botando a música pra tocar, assim, várias vezes, e eu cantando lá e tal. Começa aí minha história com a música. Pula pra já 10 anos de idade, 8 anos de idade, e os meus pais me colocaram pra estudar música junto com a minha irmã. Lá em casa somos 4, duas meninas, 2 meninos, e todos nós estudamos música, assim, a minha irmã é flautista, canta também, eu canto, aí tem outro irmão que toca bateria, outro que também canta, enfim. Só que aí quem enveredou profissionalmente mesmo foi só eu, e eu estudei música durante quase 10 anos, estudei piano, violão, canto, depois de muitos anos, inclusive, retomei, agora voltei a estudar piano, pra quem sabe uma hora dessa fazer um in concert. Legal. E aí, cantei na Johnny Jack Mesclado, a banda de reggae, durante 8 anos da minha vida, em 1900, há muito tempo atrás. E tenho meu trabalho solo já tem mais de 10 anos, com um EP lançado, singles, e tô produzindo um álbum novo. E você falou agora sobre o reggae, né? Você sente que ele ainda é uma grande referência? Pro meu trabalho, de total. produção. Porque nesse seu último agora, né, no EP, a gente pode ver, assim, você transitando por diferentes estilos, né? Sim, sim. Então, assim, como é que ele se manifesta ali? Sim. Cara, o reggae nunca saiu do meu trabalho. Mesmo as músicas mais roqueirinhas, assim, por exemplo, sei lá, Luas para Tantas Faces, Todo o Poder Curativo, elas têm base de reggae, porque é o jeito que eu toco no violão e tal. Eu ouço muito reggae, ouço muita música jamaicana, assim, e tá muito presente ainda no meu trabalho como uma influência forte. Mas aí, dando esse salto pra produção cultural, por exemplo, e para responder a tua pergunta sobre como que eu vejo o panorama, né, do cenário artístico-cultural, eu comecei a trabalhar com produção cultural em 2011, junto com o Coletivo Difusão, que é o grupo do qual eu faço parte até hoje, por uma questão de necessidade, do tipo, eu já trabalhava profissionalmente com música, só que eu tava também fazendo, tipo, fiz faculdade de arquitetura e urbanismo, então eu achava assim, né, eu tenho que entregar esse certificado aí pros meus pais. Tem que fazer essa entrega, né? Eu sou artista, mas eu vou entregar isso. Vou ter que ter esse lado, que é sempre isso, né? O artista sempre tendo que, vou fazer o lado... Se desdobrar, né? Aí o lado B, que na real, né? E aí, no meu caso, quando deu em 2011, eu passei num edital pra fazer o meu primeiro trabalho, que foi o EP Ser da Cidade. E eu já conhecia a galera do Difusão, e aí comecei a trabalhar com eles, e meio que, gente, qualquer coisa eu volto pra arquitetura. E nunca mais voltei. Adeus. E aí, acaba que a produção cultural na minha vida, ela veio, inclusive, porque naquela época, 12 anos atrás, não tinha palco pra mim na cidade. Essa era a verdade. Porque se eu não fosse tocar naquele esquema do barzinho,
que é totalmente louvável. As pessoas são profissionais fazendo bar, restaurante, cantando 2 horas, 3 horas e tal de repertório. É um trabalho profissional, é totalmente louvável. Mas não era o que eu achava que era interessante pra mim, porque eu fazia minhas próprias músicas, né? Eu sou compositora e eu queria desenvolver um trabalho a partir disso. E aí, tipo, não tinha esse palco. E, na realidade, depois de 12 anos, continua não tendo muitos palcos na cidade. Para o trabalho, eu, tipo assim, eu não sou contratada, entendeu? O que acontece é que ou eu crio os meus próprios projetos, e aí isso eu crio junto com o Coletivo Difusão, como é o caso do Festival Até o Tucupi, que eu sou produtora, Festival Somas, que é um festival de mulheres e pessoas LGBTQIAP+, ou eu sou convidada para projetos que entendem mais uma perspectiva autoral, de mulheres, de negritude. Então, se a gente ainda tem uma carência muito forte na cidade de Manaus de palcos para esse tipo de música, para uma perspectiva mais autoral. Mas eu acredito que, inclusive, por força de muita, sei lá, por uma ironia do destino também, e também por conta da pandemia, os editais, inclusive, que vieram por causa da pandemia, eles deram um impulso muito forte para a produção na cidade de Manaus para essa música que não tinha tanto espaço. Então, por exemplo, uma série de artistas mais novos que eu, inclusive, já nasceram com produtos muito bons. Entendi. Lançando EPs, álbuns, videoclipes. Isso é uma coisa maravilhosa, porque isso mostra que o investimento na cultura, né, que recurso para a cultura, emprega pessoas, faz uma entrega para o cenário artístico. Girar, né? Que é isso que as pessoas ignoram às vezes, a importância da cultura e do entretenimento na nossa vida. Porque não é só o meu clipe, sabe? Sim. É o que ele movimenta ali. Com certeza. Fora que os produtos culturais foram que salvaram a gente, né? Exatamente. Durante a pandemia, assim, que muitas pessoas tiveram ali seus psicológicos, suas vidas afetadas, alteradas completamente. Então é muito legal você estar aqui com essa perspectiva de produtora cultural também, falando sobre isso, né? Exato. O Até o Tucupi, ele fez, inclusive, esse papel durante os 2020 e 2021. A gente fez versões online, que foi importantíssimo para fazer essa fruição, né, dos artistas que produziram coisas nesse período e tal. E para além das produções do festival, como foi para você, enquanto cantora e compositora, esse período difícil, né, da pandemia, que a gente ainda não saiu 100%, mas que agora a gente já percebe que... Não, e um adendo também, pesquisando sobre ela, foi muito interessante ver como exatamente o que ela falou, ela foi ali impulsionada durante esse período que estava tudo muito conturbado, assim, então é até uma história, tipo, de resistência profissional mesmo que você fez ali, né, naquela época, então... Sim. Compartilha. Então, eu avaliando hoje, depois da loucura que foi, que é isso, né? Ontem mesmo eu tava lá em casa, eu, sei lá, fui no shopping, assim, e comprar um negócio e voltei em casa. Aí eu lembro que eu entrei na porta de casa com a sacolinha e pro meu quarto, assim, tipo, tirando o sapato lá na frente. Aí quando eu entrei, e tava minha mãe na sala e meu irmão. Aí quando eu entrei no meu quarto, eu voltei, assim, sabe, pra falar direito com a minha mãe. Sim. Aí eu voltei e falei, meu Deus... Há 2 anos atrás, a gente tava ficando pelada aqui na porta. É isso. E correndo direto pro banheiro. E passando álcool gel das E lavando tudo que era embalagem, loucura. Aí a minha mãe, meu Deus, a gente viveu o caos. Eu senti isso quando eu fui no cinema, fui ver Barbie, fiquei, gente, olha isso, lotado, o que é isso? Sim, então assim, é só pra, tipo, de vez em quando eu volto, assim, tipo, deixa eu voltar aqui, o que foi que a gente viveu mesmo? Foi muito doido. E aí, avaliando, assim, fazendo uma avaliação sobre esse período, é massa perceber que a gente resistiu nesse lugar, né, com a arte, porque teve também recurso para isso, né? Teve uma luta dos artistas e da produção cultural como um todo para que houvesse isso, mas me parece muito duro também, porque a gente criou no pior momento, né? Hoje eu falo assim, eu anotei isso, eu botei, tem algum lugar que de vez em quando eu revisito. No caso de uma nova pandemia, não vamos produzir. Vamos só sobreviver, porque é isso. Haja também, hoje em dia, né, depois de, sei lá, de 2021 pra cá, comecei a fazer terapia, né, gente? Porque pra segurar essa onda.
Porque por mais que a gente estivesse ali resistindo, qual foi o preço disso, né? Isso levou todos nós à exaustão também. Acho que a gente virou uma chave. Eu tô falando da gente como artista, mas eu sinto que como a sociedade virou uma chave de hiperprodução, assim. Que agora, 2023, eu já tô numa outra chave, que é tipo... Acho que posso ir com calma, porque viramos uma chave aqui que não foi tão legal. Sim. Por mais que entregamos coisas bonitas e tal, mas custou tudo. Custou toda a saúde mental. Sim, exatamente. Então, tem um pouco disso, assim. Pra mim, como artista, esse lugar foi de resistência, mas foi um lugar também do tipo... será que... É isso que você falou, né? A arte salvou a gente também, né? A arte no sentido de quem teve também o privilégio de ficar em casa, de se proteger, né? Ficou e precisou da arte, né? E aí eu acho que o que a gente viveu nesse sentido ficou. E eu acho que tem uma coisa bonita também, talvez, no final, principalmente para pessoas como nós, da Amazônia, sabe? Que é o quanto que a gente está deixando também como legado eu tenho falado muito sobre iconografia, né, de imagem. Sim. Porque antes, eu falei isso ontem, nos meus stories, como entregar um projeto como esse também, de 4 vídeos, com cenografia diferente cada um, figurino, maquiagem, cabelo, é também deixar uma referência para quem tá chegando, outros artistas. Uma identidade, né? Como uma referência, como uma identidade. Porque a gente não se via muito. Eu tenho que confessar, tipo... enquanto eu tava fazendo esses projetos, eu sinto uma insegurança, sinto menos agora, mas senti uma insegurança de tipo, cara, eu não vejo tanta gente parecida comigo, não vejo muita referência. Tudo que a gente tem, por exemplo, na música pop, porque por mais que eu faça uma música lá que, enfim, não seja tão popular, mas ainda assim ela comunica com um público que ouve, sei lá, de Pablo Vittar a Caetano Veloso. Pra mim, tudo isso é pop, no final das contas, sabe? E aí, mas a gente não tem muita referência dessa música na região norte. Então, a gente fica muito refém desse modelo, tipo, qual é esse cabelo? Qual é esse tom de pele? Qual é esse corpo? Esse corpo, sabe, ele é gordo, ele é magro, ele tem espinha, ele tem linhas. Então, tipo, tinha uma insegurança da minha parte quando eu tava filmando isso, do tipo, caramba, não tem muita gente parecida comigo aqui. E aí eu, sim, agora, isso lá naquele momento, né? Agora, quando eu entrego, eu falo, nossa, o meu corpo representa, sabe? E representa uma identidade. E eu faço questão de colocar, eu tenho, por exemplo, eu trabalho com assessoria de imprensa nacional, para fazer essa entrega para veículos do Brasil inteiro. Certo. E aí eu faço questão de colocar lá que é a representação de uma identidade negra, amazônica, sabe? Que isso importa, que isso fica como uma referência. Porque se alguém colocar lá no Google, artista, mulher, Amazônia, negra, vai me achar. Tem que me achar, entendeu? Sim. Porque é importante. E você falar sobre isso, inclusive, eu até salvei aqui um recorte de uma entrevista que você deu, foi em 2020, lendo aqui, foi sobre, na época você tinha acabado de lançar o Lua para Tantas Faces, né, e você disse assim, mesmo admitindo angústia, seja nessa mensagem literal ou no clima denso que o registro traz, que no caso foi da música, né, acredito que expor vulnerabilidade fortalece minha humanidade e aponta caminhos para a redenção, inclusive como mulher negra que sou. E eu queria que você falasse sobre isso, assim, porque, enfim, é muito importante essa sua mensagem, né? Essa ausência de representatividade, eu imagino, principalmente para você, que começou numa época onde não falavam sobre isso. Exatamente. Hoje se fala muito sobre representatividade, hoje se fala muito sobre empoderamento, e até se reivindica, né? Empoderamento para quem? Só que naquela época nem se falava sobre empoderamento, se falava, então... Como é que você analisa? É isso, sei lá, eu tô fazendo música há 20 anos profissionalmente, desde a época da Johnny Jack até agora, né? E eu sempre me senti só nesse lugar. Sempre. Sempre quando que está próxima de quem tava fazendo, de quem surgia fazendo, principalmente se fosse mulher, assim, porque eu sempre eu tinha uma visão de deserto, assim, falei, cara, eu tô sozinha fazendo isso aqui, e aí eu fico pensando, nem é só porque só tinha eu, é que muita gente ficou pelo caminho exatamente porque não tinha apoio, porque não tinha referência, né, e aí, tipo,
sei lá, quem veio antes de mim, tem uma geração que eu reconheço antes de mim, assim, e que tá aí, que continua aí, como Márcia Siqueira, Lucilene Castro, que eu entendo como uma geração que veio, é exatamente a geração que veio antes de mim. E que só agora elas também, eu posso dizer isso porque eu acompanhei agora, ano passado, lançamentos da própria Lucilene, da Márcia. Sim. Tipo, lançando videoclipes, por exemplo. Sim. Incrível. Márcia vem pra cá essa semana, inclusive, né, gente? Maravilhosa. Já esteve aqui outras vezes. A Márcia, eu nem tinha o meu trabalho solo ainda, eu só cantava com a Johnny Jack. Ela me convidou do nada, que eu era só fã dela, que ia pra shows, assim, ficava sentadinha, tipo, hipnotizada. E ela me chamou pra fazer participação num show dela 1000 anos atrás, assim. Nunca esqueço disso. E olha só que doideira, era exatamente um show que ela fez cantando música negra, cantando autores de música negra. Então ela já era uma pessoa que me enxergava como alguém que representava isso, sabe? Então, mas só agora também que elas conseguem acessar essa metodologia que é a metodologia de produção, né, gente? Que é a gente ter acesso hoje em dia a equipamento, a profissionais na cidade, que hoje a gente tem pra caramba, profissionais do audiovisual que constroem trabalhos magníficos, como o caso da Cris, que é a diretora dos clipes da Lucilene e da Márcia. Então, assim, é muito legal ver isso hoje, que na minha época, né? A minha época é agora, mas quando eu comecei, não tinha essa referência. E não é só uma questão de referência, mas de acesso também. Então, é fundamental, assim, que a gente pense que o quanto você oportunizar acesso, seja através de recurso, de referência, de troca de compartilhar ideia, compartilhar experiência, faz com que as pessoas não demorem tanto tempo a acessar, a produzir e a continuar também, né? Na música, nas artes, na cultura, porque é um caminho difícil, é um caminho que você abre mão de muita coisa, assim, pra estar. É isso. E quem são as suas referências atualmente? Assim, eu vi que você falou da Márcia, assim, de um jeitinho tão legal. Você tem referência artística aqui, nacional, internacional? Como é que funciona? Eu sou uma adolescente noventista, né? Então, era uma adolescente roqueirinha. E eu até hoje carrego muito essa essência, assim, as minhas referências, inclusive, no final dos anos 90, nessa coisa de adolescente roqueira, eram mulheres. Tipo, Alanis Morissette, vai ter até agora, eu tô me batendo, porque não consegui comprar o ingresso de 20 anos do Jagged Little Pill, que é o disco de estreia dela, que vai ter show no Brasil e tal. Outra mulher que foi importantíssima na minha adolescência, a Lauryn Hill. Quando eu era roqueirinha, mas quando eu vi a Lauryn Hill no Mudança de Hábito, aquele filme icônico da Sessão da Tarde. Nossa, tem aquele mantra dela que ela fala, I gotta find peace of mind. Não tem uma gravação dela assim? Sim. Que quando eu tô em momentos assim de estresse, eu escuto e entra no meu ouvido a voz do anjo sussurrando no meu ouvido. Sim. E aí foram muitas essas referências, porque meio que é isso. Quando eu era adolescente, eu meio que não tinha muita referência nos anos 90, assim, aqui no Amazonas, sei lá, minha referência veio através da TV também, né, MTV, sei lá. Só que aí, quando eu chego mais tarde já cantando profissionalmente, que eu me deparo com uma artista, por exemplo, eu lembro de ter assistido o show da Márcia Siqueira, sei lá, no Teatro Jebes Medeiros, aqui em Manaus, que é um teatro pequenininho, e de um disco que ela lançou, sei lá, eu acho que quase 20 anos também. É um disco chamado Cantos de Caminho. Aliás, Márcia Siqueira, por favor, coloca esse disco nas plataformas digitais. Ele não tá lá, eu sei. E aí eu lembro de assistir esse show dela, e na época era o CD, assim, que era um projeto do governo do estado, sei lá, da prefeitura, que era Valores da Terra. Gente, pra vocês verem o Memória tempo. boa pra caramba. E aí eu lembro do CD, e eu lembro de ter assistido esse show dela lá, e lotada, assim, o Teatro Jebes Medeiros lotadinho, e não ter espaço nas cadeiras. E eu assisti sentadinha no chão, assim, tipo, no cantinho. E ficar impressionada. E nessa época eu já cantava na Johnny Jack, eu lembro que a gente começava os shows todos pra cima e tal. E aí eu lembro que a Márcia começou o show, assim, com uma música totalmente calma. E aí eu falei, caramba, eu queria muito poder fazer um show assim, que eu começasse com uma música que as pessoas ficassem hipnotizadas. Então tem essa ref da Márcia muito forte pra mim, até hoje, assim, quando eu... E ela tem uma voz tão imersiva, né? Sim. Pega ela a gente é pela assim, mão, gente, assim. se você
troca 5 minutos com a Márcia, você vê que ela é Sim. imersiva, ela é aquela vibe. E olha só que doideira. A Márcia lançou um videoclipe ano passado de um projeto com a Lucilene Castro, que é dela, elas reproduzem toadas do Garantido e Caprichoso. E aí, a Márcia Siqueira gravou o videoclipe dela, filmou o videoclipe dela no quintal da minha casa. Nossa, que legal! Sério? Ela viu imagens. E o quintal da sua casa, ele já serviu bastante de cenário, né? Porque não teve... Conte Dos meus mais. clipes. Pois Dos meus clipes. E ela viu e falou, Elisa, como que é esse teu quintal? Tu tem uma laje, tudo isso. Me conta desse teu quintal. Como é esse quintal mesmo? A gente quer saber agora. Então, eu moro a 100 metros da Reserva Duque, do Musa, né? aham. Então... Lindíssimo. E tipo, a minha casa hoje, na verdade, ela era um sítio antigamente, que era do meu pai. Só que aí a gente mudou pra lá há alguns anos, há muitos anos, na verdade, uns, sei lá, 15, quase 20 anos. Porque rolou um processo de urbanização, então, tipo, se a gente meio que não ocupasse lá também, poderia perder aquilo lá. Só que aí até hoje, a gente vendeu, já era enorme, só que a gente já vendeu várias partes, mesmo assim até hoje, aquela dizendo onde eu moro. Gente. Mas o pior é que Ela já se saiu. tocando. Não, o pior é que eu já fiz matéria lá, já mostrei. E aí, o lance é que ele continua sendo um dos lugares mais arborizados do bairro, assim. É a nossa dream house, né? Ele ainda continua sendo um terreno com muitas árvores. E aí, a Márcia, ela foi lá com a Lucilene, que a Lucilene ia produzir, né? Fazendo produção executiva. Elas foram lá, adoraram. Tem uma casinha, assim, que também tava meio que um depósito abandonado. E aí, elas filmaram lá. O clipe é incrível, assistam. Acho que é o Tucandeira, o nome da música. Tá no YouTube da Márcia também. Então, assim, tem essa história também com a Márcia que de vez em quando a gente se costura. Legal demais. Muito legal. E aí hoje, cara, é muito legal. Falando de referência, eu falo pra caramba, gente. Imagina, a gente adora. A gente Jornalista gosta quando o entrevistado fala. Mas ainda falando de referências, acho que hoje eu tenho a felicidade de viver num tempo que tem Lineker, Lued Luna, Larissa Luz. O Ed Luna vem pra cá, inclusive, né? Pra Manaus. Com Maria Gadu, se eu não me engano. Então. E aí, tipo, Jupe do Bairro, Linda Quebrada, que são todas mulheres negras, subvertendo também uma lógica de mercado, assim, sabe? Quando eu vi, por exemplo, a Lued Luna pela primeira vez, há uns anos atrás, do primeiro álbum dela, eu falei, caramba, é possível fazer um trabalho que fale dessas coisas que ela tá falando, porque eu me identifico, porque eu não tinha antes. Exatamente, sobre ser mulher negra, sobre processos de um pouco de solidão nesse lugar, Sim. né? De, tipo, ela tava saindo da Bahia e indo pra São Paulo, então tinha ali uma reflexão sobre solidão. A Mamundi também, que é carioca, que é produtora musical também, ainda tem isso, né? Tipo, hoje eu sou produtora das minhas músicas, então... conhecer mulheres que produzem também é muito bacana. Então, hoje em dia eu tenho essas referências que são de cantoras, artistas do meu tempo, que é maravilhoso, assim. E por falar em abrir portas, enfim, né? Virar semente, etc. Existe alguma coisa que você não tentou, que você queria muito fazer e você tá enxergando como possibilidade hoje, assim, para além do que você já disse? Tudo que você faz. Ela é muito vampiro, né? Tipo assim, Não, e eu tô falando... tudo que eu faço, gente, eu tô nesse processo totalmente desacelerando, totalmente tirando mãos. Eu vi até, tinha no Twitter, assim, tinha alguém falando, gente, o negócio agora não é desocupar espaço. Exatamente, dá muito trabalho ocupar. Silenciamento. Vamos começar a desocupar. Não, eu tô brincando, mas... Mas é sério. Brincando, mas é sério. Porque também, eu acho que eu posso aproveitar esse espaço também para falar um pouco sobre isso, né? A existência de pessoas negras é muito sobre o quanto a gente precisa correr e se esforçar para ocupar espaços, para não ser invisibilizada, para não ficar para trás como alguém que nunca existiu, sabe? Ano passado eu fui para um encontro lá em Belém, num festival, com vários produtores e produtoras negros do Brasil inteiro. E aí eu contei um pouco a minha história, né, na roda, de 20 anos e tal. E aí uma dessas produtoras falou assim, nossa, olha só o tempo que leva para você acessar várias coisas e fazer as entregas que você faz hoje. Mas quantas pessoas não conseguiram ao longo desses 20 anos? Quantas não continuaram? Então, é importante falar isso aqui, né? Que pessoas negras
estão sempre nesse esforço de ocupar espaços. E por isso talvez eu fale, tá na hora de desocupar, mas na hora do sentido de, cara, eu nem sei mais se eu quero fazer tanto esforço assim, eu quero fazer por mim as coisas que estão aqui num tempo sem me atropelar, sem me matar tanto no sentido de cansaço, exaustão. Mas ainda falando sobre esse lance de coisas que eu talvez ainda não tenha feito, que eu queria fazer. Cara, tem tanta coisa, então eu sinto que eu tô no meio do caminho, sabe? E eu acho que eu tô numa virada, que é uma virada do tipo, eu vou fazer muita coisa ainda, mas eu vou fazer no meu tempo. E aí eu acho que uma coisa que tem mudado pra mim é que, por exemplo, eu passei 20 anos da minha vida trabalhando com música e eu não celebrava, eu não comemorava nada, porque eu tava só numa corrida. Sim. Só tava correndo, eu não tava pensando. E celebrar, eu acho que eu não me permitia celebrar, porque parecia que eu ainda não tô lá. E o que é estar lá, né? Exatamente. Então agora, uma coisa que eu não fazia, ou que eu ainda não tinha feito, e que eu venho exercitando, é celebrar, é me celebrar. E eu acho que isso tem a ver agora, por exemplo, o Dança Sozinha Sessions, ele encerra uma fase com essas músicas, e eu tô produzindo um novo álbum que vai sair pela Natura Musical, que é um edital também que eu passei em 2021, no final de 2021, e que vem como esse novo trabalho. Então eu sinto que vai ser esse primeiro grande álbum mesmo, com uma produção mais elaborada, com gente, muita gente envolvida, com participações. Então eu sinto que isso vai ser uma coisa bem grande, assim, pra mim. E que eu ainda não tenho um álbum inteiro. Eu tenho um EP e eu tenho esses singles, aí eu lancei o EP ao vivo. Eu tinha álbuns com a Johnny Jack, né? Eu lancei 2 álbuns com a Johnny Jack em 1900. Sim. Mas esse projeto de novo álbum, se eu não me engano, você já tinha comentado que tá previsto pra esse ano, né? Aquela sendo bem Léo Dias, ela falou tudo no meu tempo. E o álbum novo, gata. Então, tem lançamentos ainda pra esse ano. Eu não sei se vai vir o álbum todo, desculpa, Natura Musical. Pois é, esse projeto, eu queria muito falar sobre ele também, porque, enfim, você disse que atualmente você transita bastante por editais, projetos, mas você foi contemplada por esse projeto da Natura. Sim. E tem parceria sua com outros artistas também, sim, com a Karen. Sim. Como é que foi isso? Foi um concurso? A Natura, ela tem um edital que é icônico, que é o edital Natura Musical, que ele já é, tipo, ele é uma espécie de selo da música brasileira, assim, tipo, grandes artistas como Elza Soares, Margareth Menezes, Tulipa Ruiz, foram contemplados por esse edital. E só que aí, desde 2020, a Natura ela adotou uma política de 20% do valor da verba nacional ser destinado para projetos na Amazônia, porque... Socioambientais? Não, projetos de música. Projetos de música. Seja de festivais, de trabalhos artísticos, né? CD, clipe, então é bem voltado para esse nicho, né? Tipo, ela destinou 20% da verba nacional. Isso possibilitou que a gente entrasse nesses editais, porque o que rolava era que a gente concorria. Eu me inscrevi no edital da Natura Musical algumas vezes, ao longo de, sei lá, desses últimos 10 anos. Nossa, que vitória! Então, e aí, só que a gente concorria exatamente com artistas como Elza Soares. E que privilégio que esses artistas foram contemplados antes de mim, né? Só que a gente meio que precisa muitas vezes que... Isso já tá rolando, é um movimento que vem rolando muito fortemente. Muitos editais, seja públicos ou privados, com o âmbito nacional, têm separado cotas para a Amazônia. Porque a gente tem, sim, um gap em relação ao resto do país de visibilidade das produções que acontecem aqui. E aí é uma conta que não bate, porque como é que você vai impulsionar a produção local se não vem recurso para cá? Né? Se não tem recurso, se a gente não consegue. Horroroso, pavoroso, porque a gente deixa de contar essas histórias, né? Histórias como a sua, por exemplo. Exatamente. Enfim, olha o tempo que você tá aí nesse corre artístico. Quem vê pensa até que, conseguiu, foi fácil. Né? Não, ela luxando no clipe, beleza? Eu falei isso ontem. Eu fiz questão de falar isso pra minha audiência, assim, porque é muito engraçado. Eu recebo comentários tipo, nossa, perfeita, impecável. E aí gente... Não é só glamour.
Então, porque isso também me preocupa. Eu sinto uma responsabilidade de mostrar que nem todo artista vai conseguir fazer essa entrega. Porque, principalmente se você é mulher, periférica, se você é uma pessoa LGBTQIA+, se você não tem recursos que você mesma consiga empregar, né? Seja, sei lá, porque seu pai consegue fazer esse investimento, ou porque você tem um outro trabalho. Eu, durante um bom tempo, antes de 2011, eu trabalhava na área de arquitetura, assim, né, nunca trabalhei exatamente em escritório de arquitetura, mas cheguei a trabalhar em obra. Mas eu, de alguma forma, naquela época, já era uma estratégia minha para não fazer com que a minha música fosse um trabalho principal em que eu tivesse que vender de qualquer forma. Então, eu trabalhava para meio que investir na minha música. Mas atualmente você tá só na música? Então, a produção cultural, ela acaba sendo também um pouco essa forma de equilibrar as contas. É importante falar isso, porque pode parecer assim, eu trabalho em casa, por exemplo, né? Desde a pandemia, o Coletivo Difusão tinha sede. Desde a pandemia, a gente não teve mais a sede, então fiquei trabalhando muito em casa. E aí, tipo, eu tenho uma preocupação de não parecer para as pessoas que eu sou uma herdeira, que eu tô lá em casa. E, nossa, eu tô aqui só fazendo stories da minha vida, quando não. Eu tô sempre lá, sentadinha na minha mesa de trabalho, seja compondo lá com o meu tecladinho, ou escrevendo um projeto, ou fazendo um projeto como o Festival Teatro Cupi, porque eu também me pago para trabalhar nisso. Então, são muitas frentes para bancar essa vida também, que é uma vida modesta, sem muitos... Não tem luxo, não tem viagem... Não tem. Se você for lá no meu feed do Instagram... Divulga o Instagram, inclusive. Elisa Maia Music, por favor. É só trabalho, gente. Mas só hoje, portfólio. Pois hoje você sente que você chegou no lugar que não é... Porque a gente estava até discutindo, né? O que é chegar lá? Mas hoje você se sente num lugar confortável, que te permite expressar a sua arte da maneira que você desejava, assim, na medida ali das limitações, né? Não, eu me sinto muito, muito livre para fazer o que eu faço hoje, porque é isso, fiz escolhas também, abri mão de muita coisa, fiz escolhas para estar fazendo o que eu faço. E é muito importante falar isso, assim, que é tipo, porque é isso, não é fácil. Por exemplo, eu sou uma mulher, eu tô com 42 anos, eu não sou jovenzinha. Nossa, Ninguém dá. Eu tava até me perguntando, não, mas se em 2011 ela tava formando... Não, e eu fazendo os cálculos aqui, né? Só nas LTDs. Faça essas contas. Mas aí o que eu tô dizendo é que, tipo, é exatamente... Inclusive a falar também da minha idade é um pouco pra falar exatamente qual é essa representação, né? Tipo, sim, gente, tenho 42 anos, sou essa mulher que sente que tá no meio do caminho ainda. Eu vi agora uma referência fortíssima pra mim, assim, que me impactou muito esse ano. A Margareth Menezes, como ministra da Cultura. Sim. Margareth Menezes tem 60 anos, gente. Mulher Caramba, incrível. Também. Uma energia, uma musicalidade e uma história longa, sabe? Então isso mostra pra gente que, tipo, se você tá aí nesse drama, aquela, né? Eu falando pra câmera. Fale sim. Se você está aí nesse drama de, 20 anos tem que ter tudo, 30 anos tem que ter tudo, não sei o que tem que ter tudo, cara... Ela falando pra mim mesma, porque eu sou assim. Pilhada das ideias. Amiga, a gente veio aqui entrevistar, a gente tendo uma sessão terapêutica. Eu tô nessa vibe, Quando ela falou sobre assim, não sei o que, chegar ralada, e eu, né? Não, eu tô total nessa vibe. É sobre isso, tipo... não vai ser como os nossos pais mais, entendeu? Tipo, eu aqui, 42 anos, medo de gravidez na adolescência. Ela, adolescente de 40 anos, nós, adolescente de 20 e poucos anos. É isso, entendeu? Mas é um pouco sobre isso também, do tipo, cara, eu sou mulher, então, por exemplo, se eu fosse hoje, se eu fosse mãe, seria muito mais difícil, sabe? Se eu fosse, sei lá, ser mulher em qualquer universo da nossa sociedade já é mais difícil. Dentro da cultura e das artes e da música não é diferente. Então, eu acho que hoje eu tenho liberdade porque eu busquei essa liberdade, né? Tipo, e assim, vou dizer aquela, né? A frase lá na minha terapia: liberdade dói. Ser livre dói. Tem um custo, tem um preço. Mas quando você entende... Aí, meu novo... O mantra também, mais uma entrega que eu vou fazer aqui.
Que é, tipo, também entender... Pra mim, todos os dias eu me pergunto o que eu quero. Quando eu tô no sofrimento, assim, sabe? Quando eu tô na comparação. Ah, porque minha colega tá indo mais longe. Fez um clipe melhor que o meu. Isso rola, gente. Rola. Se rola. Você tá vendo ali a timeline. Nossa, essa pessoa tá vivendo uma vida mais legal que a minha. Inclusive, eu sou a favor de naturalizar completamente a comparação. A gente não se compara toda hora, ainda mais nesse mundo de mídias sociais que esconde, Mentirosa, né? É isso que a gente tava às vezes. Não, é isso que a gente tava falando. Ela falou assim, nossa, não é só glamour. É. Sim, não é só glamour. Tem todo ali um corre por trás, uma dificuldade. Ninguém vê o momento que você tá chorando. Ai, nossa. Enfim. E aí, tipo, aí eu tenho que parar todos os dias e perguntar o que eu quero? O que eu quero? Porque pensar sobre o que eu quero faz eu me sair um pouco daquele lugar do sofrimentinho ali, sabe? Pra ir bancando essas escolhas. E aí eu acho que é isso, a liberdade pra mim hoje de fazer o que eu faço e musicalmente, artisticamente, tem a ver com esse lugar, um conforto também no meu desejo, nas coisas que eu quero. E aí, claro, a partir do momento que eu entendo o que eu quero, algumas coisas não vão caber ali, né? E aí você vai abrindo mão e tal. Então é um pouco isso, assim, se você está me assistindo agora, você não chegou no 30 anos, mana, não chegou nem 30% da sua vida. É. E Elisa, pra gente... Já tá dando a hora, né? Sim. A gente ama falar. A gente muito adora também. falar. Não, mas rapidinho, só voltando ao projeto Natura, porque eu meio que interrompi. E aí o projeto foi com base no álbum, então? Então, eu já estava produzindo um álbum antes da pandemia, inclusive. Essas músicas que eu lancei acabou sendo esse trabalho que estava sendo feito antes. E só que aí depois eu entendi que, tipo, não é isso, a gente atravessou uma pandemia, gente, né? 3 anos depois, eu senti que aquilo precisava só ir pro mundo, porque foi um investimento muito grande de tempo da minha vida, meu sentimento, minhas emoções. Mas aí eu fiz o projeto no edital da Natura, que é um projeto de um álbum, tem também videoclipe e um documentário, que vai contar um pouco dessa minha trajetória junto com os trabalhos que eu faço, contar um pouco do processo do álbum que tá vindo. Eu já tô nele, eu já tô trabalhando, já tem repertório, já tem alguns parceiros que estão trabalhando comigo. Composições suas. Sim, e pela primeira vez eu tenho parceiros também de composição. Legal. Então vai vir uma nova perspectiva mesmo. Eu preferi deixar esse trabalho que foi o que eu lancei para esse período mesmo e trabalhar um material novo, um repertório novo agora para o álbum. E aí o projeto que foi para Natura também tem participações da Karen Francis e mais outros artistas. Do Ian também. Exatamente. Isso. E aí é isso. Agora eu lancei o Dança para me liberar também, para agora, a partir dos próximos meses, estar só focada na produção do álbum. É isso que eu ia perguntar. Se paralelo a isso, você vem fazendo shows também? Como é que tá essa agenda? Os próximos projetos, além desse super mega projeto que você já tá trabalhando? Eu fiz, inclusive, em março, né, o lançamento de Beleza lá em São Paulo. Eu tenho tentado fazer... Inclusive, em 2022 eu fiz 2 shows em São Paulo também, porque acaba que São Paulo acaba sendo um lugar importante de divulgação mesmo da música, do mercado, do mercado que eu acho que minha música cabe, para além de Manaus. Mas eu tô totalmente aberta. Eu tenho uma agenda agora dia 22, eu tenho um show que ainda não foi divulgado. Queremos ir. Está Divulga! Olha pra câmera. Divulga o show. Eu acho que eu vou falar. Se me desconvidarem depois... Não vão desconvidar. Eu pessoalmente vou lá. Então, eu vou fazer um show dia 22, dentro da programação do Festival de Cinema da Amazônia, O Olhar do Norte, da galera da Artrupe. Estiveram aqui semana passada. Então, pra vou falar fazer... sobre. Se eles me desconvidarem... Tá registrado aqui. É que ainda não saltaram a divulgação, mas dia 22. E aí é legal porque eu vou poder apresentar o Dança Sozinha Sessions, esse repertório, o jeito de cantar. Cara, maravilha. Lá nessa programação do Festival de E Cinema. vai ser no teatro, né? Então, não me disseram ainda. Vai ser, eu sei que a programação do festival vai ser no teatro, mas eu não sei exatamente se o meu show vai ser lá. Muito Pode ser que seja um off aí do do teatro. Verdade. Vai ser massa. E tô trabalhando também num projeto que eu faço muita... na verdade, não é que eu faço muita.
eu faço direção artística de trabalhos com os artistas. Fiz o do EP de estreia da Larigou Estrela, que é a dupla de rap. Eu tenho que trazer elas aqui. Por favor, amiga. elas são Maravilhosas. incríveis, são maravilhosas. E depois da EP, elas já lançaram um álbum visual também, que é incrível. Estão trabalhando num álbum novo, elas não param. Santa Etelvina Cara, bombando. elas são o máximo. E elas são incríveis. Eu adoro elas, que elas, tipo, as duas agora estão quase pra se formar em psicologia, assim, rappers e psicólogas. Não, e elas sempre postam, estudando, não sei o que, e depois maravilhosas. cantando. É muito legal. E também faço direção artística do álbum da Karen Francis, que tá vindo aí pesadíssimo. Karen é brava também. Faço também agora, nesse mês de agosto, direção artística de um show chamado Rap Amazônia, que logo, logo vocês vão saber desse evento, com artistas de Manaus e do Pará, cantando rap. Que legal. E trabalhando aí pro meu álbum novo e Festival Tanto Cupim. Como trabalha! Nossa, como Capricórnio trabalha. com Ares com Capricórnio, Isso que eu ia gente. perguntar, porque pra mim tem um brilho meio leonino. Não, eu super achei Né? também. Eu falei, Ela será chegou que eu no- pergunto ou não o signo dela? Por que ela é tão assim, Muito! Aquela, sim. né? Depois eu saio daqui, entro no Uber e morro. Preciso de 2 dias pra me recuperar. Acabou a serotonina, né? A bateria social morrendo. Não, mas que legal. Acho que essa vibe que você trouxe pra cá, tipo, contagiou a Com gente. certeza. Ah, que legal. Foi ótimo conversar com você. Não, o que você falou aqui eu acho extremamente importante de divulgar, de falar sobre, de contar essas histórias, essas belezas, trazer para o foco. E muito feliz pela sua participação. De verdade, obrigada, Elisa. amei. Que bom que temos você na cena. Divulga seu Instagram, Amém. suas redes sociais, o nome do seu último projeto, que a gente já falou aqui, mas não custa relembrar pra galera aí de casa. Maravilha. Me procurem lá no Instagram, no Twitter. No Twitter não muito. Corajosa. Ela vai Não, falar o Twitter. É porque lá no Twitter eu reclamo, mas eu posto do meu trabalho também. Tá mais Ah, que sim. certo. Entendeu? É sobre isso essa rede. No meu eu só reclamo. Mas é o Elisa Maia, Elisa com S, Maia Music. Só me procurar lá. E no mais, tem o meu canal no YouTube, onde tá o Dança Sozinha Sessions e todos os clipes que lancei desde 2020 pra cá. E as plataformas digitais. O Dança Sozinha Sessions, ele é principalmente um material audiovisual, só que ele foi para as plataformas digitais como um EP ao vivo, né? Então até no release tá lá, EP audiovisual, EP Tá no visual. YouTube, no Spotify, tá Exatamente. em tudo que é Então plataforma. tá em todas as plataformas, dá pra ouvir, dá pra ver os vídeos e é isso. Nossa, muito bom. E nós também estamos em todas as plataformas. Estamos no Estamos. YouTube. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aqui é conteúdo bom o tempo todo. Olha só, a gente Sempre falando. trazendo aí, né, as personalidades, de cultura aqui do Amazonas, de Manaus. E, enfim, gente, a gente chegou ao fim. Um beijo pra vocês. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Beijo!